Bom, e nós já estamos de volta, ao vivo, pelo canal 180, você que está nos acompanhando. Meus amigos, nós vamos agora nos deter à análise dos números da Covid-19 aqui no município de Quixeramobim. A Rádio Canudos já está de volta conosco, as redes sociais também estão com a gente e vamos juntos levar essa nossa contribuição nesse momento de pandemia, de esclarecimento e transparência para você que está sempre nos acompanhando. O nosso colunista Hugo Lemos, daqui a pouco eu vou dividir tela com ele, vai conversar com a gente através do Skype e vai mostrar para a gente esses dados significativos e importantes aqui para a nossa região e também especificamente para o município de Quixeramobim, para a gente tentar entender e traçar o perfil da gravidade da situação que estamos vivendo aqui no nosso município. Não é uma coisa simples a situação que a gente está vivendo hoje aqui no município, mas é preciso ainda mais essa transparência, esse esclarecimento para que a gente possa tentar ter um pouquinho de controle, né? Ou tentar ter esse controle, começar a ter esse controle aqui no município. O Hugo já está no ponto? Então deixa eu dividir tela com ele. Meu amigo Hugo Lemos já está aqui com a gente e vamos analisar nesta manhã de segunda-feira os dados do coronavírus aqui no município de Quixeramobim. O Hugo fez um trabalho, meus amigos, de formiguinha no final de semana, foi acima e foi abaixo para poder conseguir esses dados para a gente e fazermos uma análise significativa nesse momento de pandemia do coronavírus. Meu amigo Hugo, seja bem-vindo, bom dia, boa segunda-feira, início de mais um mês, bom início de semana. Tudo bem? Bom dia Lustênio. Assim, eu não sei como, bom dia a todos também, não sei como nos dirigir com os nossos telespectadores, assim, que sentimentos eu tenho hoje e que possa externar diante do quadro que nós estamos. É um quadro muito preocupante. A gente vem há algumas semanas falando sobre isso e, infelizmente, o quadro só tem se agravado e a gente precisa fazer alguma coisa. Pois é, a gente precisa fazer alguma coisa e os números agora vão mostrar verdadeiramente a situação difícil que a gente está vivendo e também tentar esclarecer ainda mais as pessoas desse período delicado que estamos vivendo. Vamos começar então com a análise dos números. Vai começar a jogar as telas e o Hugo vai analisando para a gente. Hugo, 1.413 casos confirmados, né? Você vê que na semana a gente custava sair de uma centena, uma semana, né? A gente custava sair de uma centena. Então, na semana passada, a gente terminou com 1.222. Aí, geralmente, se viesse dessa forma, ia para 1.300. Mas já bateu, foi mais do que isso. Já foi para 1.000, foi quase duas centenas de casos durante essa semana. E a curva continua só a aumentar. Pois é, e essa curva só aumenta. E é importante, a gente sempre começa com esse número de confirmados, justamente para dizer aos senhores que por conta das confirmações é que a gente tem as implicações dos outros dados que a gente vai mostrar a partir de agora. Próxima tela, por favor. Aí a gente tem o número de curados, 823. Isso, a gente tem... Você veja que a gente não teve mais saltos de cura, a gente está vendo bem nítido no gráfico que não tem mais aquele salto grande. Por quê? Porque as pessoas ficaram doentes num intervalo de tempo muito pequeno. Então não deu tempo ainda, a gente espera que essas próximas 2 semanas a gente tenha um grande número, que a gente deseja porque como a gente teve muitos casos, há uma tendência de tudo aumentar, mais 15 dias depois, né? A gente tem que sempre lembrar o ciclo da doença, que são de 15 dias. Então a gente não teve um crescimento de altas clínicas tão grande quanto o crescimento de casos, né? E a gente espera que as próximas semanas essas altas possam aumentar. É isso aí. Mas 823 pessoas aí, portanto, recuperadas. Já estão curadas.
E isso é uma boa notícia, é um bom número e é fabuloso as pessoas estarem curadas. Mas a gente tem que lembrar de se preocupar com quem está doente. Quem está precisando de atenção agora é quem está doente, porque é um potencial a pessoa que pode estar transmitindo a doença e no momento está precisando de hospital, está precisando de clínica, está precisando de todos os cuidados. Às vezes a gente pega muita discussão acerca de mas não mostra os números de curados. Tem pessoal tem muito óbito, mas também tem muita gente curada. Mas uma tragédia, Hugo, a gente conta, infelizmente, pelo número de vítimas. E o número de vítimas é que tem realmente nos preocupado mas muito aqui no município. A gente vai ver nas próximas telas e explicar tudo direitinho. Próxima tela, por favor. Nós vamos mostrar, justamente o número de óbitos, 55, meu irmão. Isso, e olha como aponta para cima, né? A tendência de apontar para cima a curva, infelizmente, né? É uma tristeza. A taxa de mortalidade está em 3,86, uma taxa alta. E a gente vai desmistificar um pouco mais, vai se debulhar um pouco mais nesses números lá na frente, para poder a gente entender por que é tão grave essa taxa de óbitos. Agora a gente vai juntar os 3 dados na tela, pode passar, por favor. A gente tem as confirmações, as curas e os óbitos. Olha só como a curva das confirmações ela sobe mais do que a cura, está vendo? Chega, ela se distancia, né? Por quê? Porque a gente teve 191 casos, um aumento de 16%, e a gente teve 94 altas. Então, ou seja, tem quase 100 pessoas a mais contaminadas. Então, o número de pessoas que se cura não é igual. A gente mostra, foram quase 100 pessoas que tiveram altas clínicas, que maravilha, mas ainda é a metade daqueles que ficaram doentes. Então, está sobrecarregando o sistema de saúde, está sobrecarregando os casos, as mortes estão aumentando e a gente está vendo. E os óbitos, não chegamos a 10, mas uma semana com 9 óbitos, de novo que Xeramobim. Como é que a gente aguenta mais uma semana com 9 óbitos? Pessoas muito queridas, e essa bolha está crescendo, e quanto mais ela cresce, mais perto da gente fica, mais são pessoas conhecidas que estão indo a óbito e estão em situação crítica nas UTIs. Hugo, e mais um recorde, né? 191 casos em uma semana. 191 casos. A gente vai ver na tela seguinte, em algumas das telas que a gente vai fazer a comparação e a gente bate o recorde. E olha só, o último recorde tinha sido 149. Foram quase 50 a mais. Então, assim, a gente está batendo o recorde, assim, com folga. Infelizmente. E é uma semana atrás da outra. A gente se impressiona com o número de hoje, quando é a próxima semana a gente se impressiona com o número da que passou. É impressionante. A gente não tem um parâmetro para dizer aquela semana foi aquele pico. Não, toda semana é um recorde novo. Infelizmente, um aumento de 16%. 191 pessoas tiveram portanto, a infecção confirmada. E mais na frente a gente vai ver como houve esse crescimento, 191 de casos confirmados. Isso quer dizer que a testagem também cresceu um pouquinho. E aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente. Próxima tela, por favor. Nós vamos mostrar mais dados. E aí a gente tem os dados dos últimos 30 dias, né? Cara, olha esse número que nós chegamos. 692 casos, quase 700 casos em um mês. Eu, quando fechei essa tela sábado à noite, eu disse, meu Deus do céu, onde nós vamos parar? Porque essa tela aqui do mês, toda segunda, ela sobe demais. Toda segunda. A gente nunca mostrou uma tela dessa a menos, nunca. Sempre a mais. E chegando praticamente a 700 casos. Daqui a pouco nós vamos ter 1.000 casos por mês. Se continuar nesse ritmo, meu irmão, a pegada é essa aí, infelizmente. 692 casos em 30 dias, viu? Isso quer dizer que 692 pessoas testaram positivo nos últimos 30 dias. É pouco ou quer mais? Hein, Xeramobim? Impressionante os números, minha gente, impressionante. São 574 casos no mês, no mês anterior e... No último... que o telespectador entenda, assim, a gente sempre fecha
comparado a 30 dias atrás. Não é um intervalo de 30 dias, depois 30 dias, não. Há 30 dias atrás, esse intervalo de 30 dias atrás é de 692. Na segunda passada, aí voltando nos últimos 30 dias, sempre assim, nos últimos 30 dias, né? Então o último registro que foi semana passada foi de 574 casos. Muito complicado, gente, muito complicado mesmo. O crescimento da doença aqui tem preocupado ainda mais, justamente por conta desses números, gente. Em 30 dias, 692. Minha gente. Próxima tela, mostra aí para a gente ver mais dados. Antes e depois da flexibilização, Hugo. Esse dado a gente começou a dar quando começou a estourar, que as pessoas não entenderam que a gente estava numa fase de transição, e já lá na transição a gente tinha uma movimentação gigantesca, e isso começou a saltar os olhos aqui da matemática, né? Os números começaram a vir, e a gente está mantendo essa tela. Porque se você comparar, nós ficamos 90 dias em quarentena, digamos, em isolamento rígido, né? Março, abril, maio, e meados de junho, no meio de junho para cá, né? Aí uns 45 dias mais ou menos, ou seja, em 42 dias nós tivemos 953 casos. Em apenas 90 dias, que foi o período de antes, foram 460. Isso quer dizer o quê? Para que as pessoas entendam. Quanto mais movimento, mais o vírus se prolifera. Esses dois dados estão extremamente relacionados a quê? A movimentação. Deu movimentação, não tem jeito. É o canal, é o caminho aberto para o vírus circular. Pois é o caminho aberto para o vírus realmente circular. E é importante a gente ficar atento a isso, gente, que essa flexibilização, por conta de abrir diversos serviços e essa possibilidade, né, de circulação aumentou ainda mais, claro, o vírus, a tendência foi crescer também, justamente por conta de determinados fatores que a gente acabou registrando nos últimos dias aqui no município. Mas vamos seguir com os dados e a gente vai analisando e mostrando. Eu disse que a testagem subiu e agora o Hugo vai comprovar para a gente. Pois é. A gente sempre bate nisso, né, que a testagem vem subindo e o que acontece? Quando sobe a testagem, a gente tem condições de ter mais dados, a gente consegue analisar melhor e consegue decidir melhor e identificar aonde estão os vírus e consegue isolar as pessoas. Porque como é que se combate a Covid? Isolando quem está doente. Isolando quem está doente para que ela não circule e o vírus não circule junto. E ali, quando ela está curada, aí ela consegue, se a gente isolar os doentes, né, em casa, em isolamento domiciliar, digamos assim, eles ficam lá, eles se curam, eles se tratam, e assim, quando eles saem, não sai proliferando o vírus. Por isso que a testagem é importante para a identificação. A testagem no município vem aumentando, né? Nós chegamos agora, foi a primeira vez, mais de 300 testes durante a semana, onde 62%, e a gente está vendo também um aumento da porcentagem de casos positivos dentro da testagem. E aí a gente chegou a 62% dos testes positivos, enquanto 36% foram descartados e 2% estão aguardando. A gente já chegou a 2.800 testes, que ainda a gente precisa, é um ponto que a gente precisa ampliar a testagem. Temos aí, o governo municipal falou que nós estamos chegando aí testes rápidos, que eles cheguem o quanto antes, para que a gente possa aumentar essa testagem e assim a gente possa controlar melhor. É uma das ações que nós podemos fazer para contribuir com esses números. Porque aí com os testes você tem como mapear, saber onde é que a doença está se manifestando com maior rigor e tentar controlar, na medida do possível, essa infecção nesse local onde a doença está se manifestando. O que vale interessante desse dado, o que a gente tem visto nos últimos programas é que justamente a maioria dos testes tem positivado, né? Dessa vez 62%, um número muito grande, 62% de 304 testes, né? Ou seja, toda semana a gente tem trazido de que quanto mais testa, mais positivo dá, né? Sempre mais da metade. Né? Sempre mais da metade. Sempre eu acredito só em um programa, quando a gente estava no auge do lockdown, que a gente nunca teve lockdown, na verdade, né? A gente teve um pouco mais rígido, quando a gente estava no auge, teve uma segunda que esse positivo azul deu menor, né? Mas foi só naquela vez, mostrando que
circular menos é a forma da gente vencer essa pandemia. Vamos para a próxima tela, por favor. A próxima imagem vai mostrar para a gente os casos por dia e aí mais um recorde. Mais um recorde. Essas são telas que a cada semana a gente mostra, né, mais recorde. Vários dias a gente está vendo aí acima da média, um pico de 45, que é alto, um pico de 40, 37, e a gente às vezes está... Quando dava 30 casos, eu lembro quando deu um caso 24 casos diários, que foi no caso da Casa do Ancião, aquilo dali mexeu com todo mundo ficou, meu Deus, 22 pessoas por semana, ou num dia 22, e hoje dá 40, dá 45, dá 37, e as pessoas não estão preocupadas, as pessoas viraram números, somente. Não imagine que por trás desse número tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão morrendo, tem pessoas que estão precisando de hospitais, e tem toda a nossa história de vida que a gente não pode retomar por conta desse quadro gigantesco que a gente está vivendo. Gente, muito complicado. E o pico da semana, no dia 28, foram 45 casos registrados aqui no município, e se explica mais um recorde de casos por semana. E aí a gente vê o gráfico detalhadamente por dia. A próxima tela, por favor. E aí nós temos os recordes e os casos por semana, né, Hugo? Olha lá, a semana 10, que a gente sempre fala dela, foi a semana auge do isolamento rígido. Olha como a gente conseguiu controlar lá, né? Olha como depende muito da gente, né? Como depende muito da nossa atitude, daquilo que a gente vai fazer. E aí, de lá para cá, só aumenta. E a gente entra toda semana, Alexandre, eu aqui, a gente sempre fala bons números, né, na próxima semana. E a gente acompanha com muita preocupação esse aumento. Realmente, o sentimento hoje não é de culpar ninguém, que as pessoas entendam, não, a gente não está aqui querendo culpar alguém, ou querendo culpar fulano ou beltrano, ou dizer que o povo é assim mesmo, que o povo é aquilo outro. Não. A nossa missão é trazer informação para que as pessoas possam se decidir. A gente contribui com o poder público, a gente envia nossos gráficos para o poder público, a gente trabalha em parceria, esses dados são nos fornecidos por eles, a gente recebe do poder tanto municipal como do governo estadual. A gente está contribuindo, porque a nossa intenção é contribuir para o município, para que você, o poder público, para que as empresas olhem os gráficos e possam se decidir a partir deles, e para que você, pessoalmente, olhe e você também tenha uma decisão particular sua, para que você possa também, porque a sua decisão individual também vai contar muito. Então, a nossa intenção aqui não é dizer que A ou B está certo ou está errado, e que fulano é assim ou fulano é assado. Nós estamos aqui trazendo a informação, para que essa informação seja um fundamento para a sua tomada de atitude, seja pessoal, seja empresarial, seja governamental, ou seja em qualquer esfera. Sem dúvida, sem dúvida. Perdi o contato com o Hugo? Eu perdi o contato com o Hugo, você me escuta? Estou escutando. É porque sumiu aqui o seu som, pensei que você tinha saído. Mas tudo bem. Vamos lá. Tem muita gente comentando, Hugo, tem muita gente comentando aqui nas redes sociais a participação. Bota aqui, para a gente ver, só registrar aqui a audiência de todo mundo. Muita gente mandando mensagem aqui no Facebook, a audiência é muito boa, agradeço demais a companhia de todos que estão compartilhando aqui nas redes sociais o programa. E a informação, como a gente, né, informação na veia, a gente levando para os senhores e para as senhoras. Vamos aqui continuar com os dados. Estamos analisando os dados da Covid-19 aqui no município de Quixeramobim. Daqui a pouco a gente vai chegar ao comparativo da região centro do estado. Mas vamos para a média móvel dos casos confirmados. E essa média subiu mais uma vez, saiu de 21 para 27. É isso, Hugo? Eu já achava 21 alto. Né? E quando a gente fecha os cálculos, e a população tem que entender que a gente que está aqui falando isso, a gente quer falar o contrário, que a gente quer chegar aqui na semana... Explica só para a gente, Hugo, explica só para a gente o que é essa média móvel. É a média por semana. Cada semana, a pandemia, ela se comporta, ela varia muito. A gente está vivendo assim, um misto de sentimento a cada ciclo que passa. Então, cada semana tem uma média diferente de casos. Né? O que quer dizer essa média? Nessa semana, a média foi 27. Isso quer dizer o quê? Que nós tivemos uma média de 20 casos por dia nessa semana.
Na semana passada, nós tivemos uma média de 21 casos por dia. Na semana atrasada, 19 casos por dia. Aí vamos lá para a semana 10, voltando. Olha a média da semana 10, 9,3 casos. 9 casos por dia. A gente estava numa situação de 9 casos por dia naquela semana. E aí veio subindo para 14, 15, 16, 21, deu uma quedinha para 19, 21 e agora 27. Isso quer dizer que essa semana nós tivemos por dia 27 casos. Porque a média, ela tira essa questão dos picos. Porque tem dia que é pouquinho, tem dia que é muito, tem dia que não. Em média, nós tivemos, porque se você ver o gráfico, um está passando, o outro está para baixo. E a média é o que está ali, um número equilibrado. Não, aqui nós estamos trabalhando, a nossa média aqui é 27 casos diários. Infelizmente, que é muito alto. Muito alto, muito alto. Isso quer dizer, gente, que todo dia 27 pessoas, pelo menos da última semana, se infectaram com o novo coronavírus. Esses dados foram computados pela Secretaria de Saúde aqui do município de Quixeramobim. É bem verdade, claro, que existem também aquelas pessoas que fazem o exame particular. Esse exame, como já esclarecido aqui, inclusive pela Secretaria, ele não conta aí nesses dados do município. Esses números, Hugo, podem até ser maiores, mas como a gente está computando com os dados do município, assim a gente segue para analisar a situação da nossa cidade. Vamos para as próximas telas, por favor. Aí a gente chega aos novos dados, e esses dados que vão impactar ainda mais aqui na realidade do nosso município, que a gente vai saber dos bairros. Os bairros que têm registrado o maior número de infectados pelo coronavírus aqui no município de Quixeramobim. O Hugo vai detalhar para a gente a partir de agora. Com você, meu filho. Pois é, então, porque eu fiquei me perguntando, onde estão esses casos? Acho que as pessoas perguntam, né? Onde estão esses casos, onde é que é mais, onde é menos? Então, hoje a gente tem, e aí você que é desse bairro, fique ligado, mais ainda, fique mais alerta. Né? E os bairros que aqui não apareceram, que tem menos, certo? Fique alerta, porque se o bairro não apareça nessa estatística, cada um de vocês. Então, de um jeito ou de outro, você tem que se cuidar. Então, hoje a gente tem como o maior bairro, assim, o foco, digamos assim, nós temos Monteiro de Moraes, que tem 205 casos confirmados. E, assim, testemunhando com algumas pessoas do bairro que a gente conhece, realmente, eles, o meu vizinho aqui está aqui, na minha rua tem outro, na minha rua tem outro, na outra aqui tem outro. Então, assim, é um dado real, quase um bairro que está realmente cheio. No centro são 169 registros, bairro Salviano Carlos, 150, no Edmilson Correia de Vasconcelos, 137, na Maravilha são 107 casos, e no Zé Ayrton Machado são 83. Isso não quer dizer que os outros bairros não tenham, a gente só elencou aqui os maiores números, mas tem bairro com 60, tem bairro com 57, tem bairro com 70, 45, tem bairro, nós temos todos. Pegue 1.413 e distribua nos bairros, vai ficar um pouquinho bonzinho para cada um, né? Olha, tem 6 bairros aí, né? Nós temos o Zé Machado, que é aquela região ali do terminal rodoviário, com 83, aí vem subindo a Maravilha, com 107, o Edmilson Correia de Vasconcelos, aquele trecho ali das famosas casas do japonês, procurar, né? Naquele conjunto industrial, 137, 150 ali naquela região da Pompeia, aí você tem o Salviano Carlos, tem a Grande Pompeia, né? Porque a Pompeia hoje é aquele trecho ali do Mutirão, mais para aquelas casas mais para baixo do Mutirão, tem também agora o conjunto habitacional novo, aquele lado ali pro lado, tem um Alto da Colina também. Eu considero ali aquela grande região da Pompeia, né, que é o Salviano Carlos, com 150 casos. Tem o centro, com 169, e o Monteiro de Moraes, aquela região Beto Bezerra, Rua da Coelce, Maria Carneiro, Igrejinha. Aquele trecho é onde tem mais gente com registros de coronavírus, são 205 casos. E aí, Hugo, era aquela história. Na minha rua, fulano já se recuperou, mas na outra rua tem um que está em isolamento, na outra rua do outro lado tem uma vizinha que acabou de pegar, não sei o que, da outra está se recuperando, o filho da outra pegou, não sei. E aí esses casos vão se multiplicando na cidade, né? Isso aí. A gente vai, como eu disse, a bolha, vamos imaginar uma bolha que está crescendo? Ela está crescendo e ela está chegando perto da gente. Quanto maior, mais ela cresce. Então, o meu vizinho, aqui era um vizinho, depois passou outro.
Eu conversando com uma pessoa conhecida do Monteiro Moraes esses dias, ela disse, não, minha rua eu já contei bem uns 15. Então... Isso só no bairro dela? Só no bairro dela. Só na rua dela. Nós temos dados da zona rural também, Hugo? Temos. Pronto, eu vou fazer, volta um pouquinho. Eu vou fazer um intervalo rápido. São 12h02. Eu vou fazer um intervalo rápido, Hugo, só pra gente tomar uma água. Tem muita gente perguntando aqui justamente sobre a zona rural. A Iranice Azevedo está dizendo, isso sem contar os do interior. Nós vamos para o interior, depois do intervalo, tá, Iranice? Eu vou fazer uma pausa rápida, Hugo, você fica comigo, eu volto já já, depois do intervalo a gente traz os casos pela zona rural. Como é que estão os distritos? Como é que tem avançado? Bota aqui para mim. Como é que tem avançado o distrito aqui os distritos do município? Como é que eles estão se virando nesse momento de pandemia, né, Hugo? Porque a gente também se preocupa com a cidade, os bairros, mas, cara... A gente ainda tem, de vez por outra, acontece, está doente, está não sei o quê, pega a moto, pega o carro, corre para a UPA. E quem mora lá no interior, meu irmão, como é que faz para se deslocar de lá para cá? Ainda tem outro detalhe. Se a bolha da cidade cresce, se ela cresce, é muito mais fácil ela chegar até o interior. Né? E assim, a gente às vezes tem uma impressão no interior que está calmo. Não, aqui não vai chegar... Aqui, e basta só uma pessoa para poder contaminar. Então, e assim, o povo do interior é um povo muito caloroso, é um povo muito amoroso, muito receptor, muito receptivo. É muito difícil para a pessoa do interior, e eu entendo, ela não receber bem uma pessoa na sua casa. O povo do interior é aquele tipo de povo que, quando você visita a casa dele, ele tira o melhor que tem para você. É a melhor galinha do chiqueiro, é o melhor carneiro que tem para matar. O melhor prato de comida é para visita, porque o interior é esse povo caloroso. E como falar para esse povo que ele tem que se isolar? Como também, ele vai entender? E também, Hugo, tem a questão também dos cuidados, né? Que por conta de ser na zona rural, assim, o uso da máscara ele fica cada vez mais escasso, ainda mais os itens que são básicos para tentar manter... esse cuidado. Bom, mas esse é assunto para o próximo bloco. Rapidinho, deixa eu pagar esse bloco de 12 horas. Eu volto já já e na volta a gente analisa os dados da zona rural e vamos falar também do Sertão Central e vamos mostrar tudo isso para você depois do intervalo. Não sai daí, eu volto já. No perfil desta segunda, você conhecerá um pouco da história de Hugo Alves Mesquita. Ele nasceu em Fortaleza, mas muito cedo ganhou o mundo para aprimorar sua arte. Primeiro sou Hugo Alves Mesquita, mas um jornalista daqui, meu amigo, se o Hugo Alves Mesquita é tão grande para balé, bailarino, não perca, segunda, às 9h05 da noite, na Sertão TV, canal 180 da Brisanet. A Sertão TV chegou para alegrar a nossa gente. Fala pessoal, aqui é o Pato do Piseiro, passando para dizer a vocês que agora a nossa região conta com um canal, com conteúdo que mostra a nossa gente 24 horas por dia, viu? TV canal 180 na Brisanet, onde tem Sertão TV, tem Pato do Piseiro. Então valeu! Vamos contar nosso Ceará para todo o Nordeste. Sertão TV, feita para você. G Brisa Móvel, na velocidade das suas emoções. Repórter Ceará, o seu jornalismo de todos os dias. A informação em tempo real para todo o estado. Política, esporte, entretenimento, vídeos e muito mais. Acesse repórterceará.com.br. Reestruturação dos setores e novo layout, respeitando o distanciamento social.
paradas programadas para lavagens de mãos. Monitoramento de temperatura. Nós estamos de volta ao vivo pelo canal 180 da BrisaNet, você que está nos acompanhando a partir de agora. Estamos de volta depois desse bloco comercial, trazendo informação para os senhores e para as senhoras. Nós estamos analisando os números do coronavírus aqui no município de Quixeramobim com o nosso colunista Hugo Lemos. Fizemos uma pausa, já trouxemos os dados anteriormente da zona rural, da sede do município, agora vamos para a zona rural, tá? Deixa eu só registrar que a nossa rede já está reunida. Estamos ao vivo pelo canal 180 da BrisaNet. Você que nos acompanha no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e também em Pernambuco, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela sua audiência, pela fibra da BrisaNet. Você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, plataformas digitais e pelo streaming. E também você que nos acompanha através da Rádio Canudos FM 106,7 para Quixeramobim, mais 10 municípios com som disponível no dial em 106,7. Deixa eu dividir tela de novo com o meu amigo Hugo Lemos. Vamos continuar com as informações. Olha, Hugo, pessoal aqui na rede social, todo mundo quer saber como é que está a situação do interior. Inclusive, o pessoal já está aqui na espreita, todo mundo na espera desses dados da zona rural para saber como é que está avançando o vírus nos distritos aqui de Quixeramobim. E a gente vai mostrar a partir de agora. Coloca essa tela para a gente e o Hugo vai explicar direitinho os números que vêm da zona rural. Esses são os números da cidade e agora os distritos aqui do município de Quixeramobim. É com você, Hugo. Bom, a gente está vendo aí que o distrito que mais apresentou casos positivos foi o distrito de Uruquê, com 33 casos. Depois Manituba, com 12. São Miguel está com 11 casos. Encantado, 10. E com 9, Paus Brancos, Damião Carneiro, Belém, Lacerda. Isso, assim como nos bairros, não quer dizer que o seu distrito não tenha. Tem distrito com 7, tem distrito com 5, com 6, tem distrito com 4. Então, nós temos praticamente em todos os distritos, nós temos casos. E, assim, a gente não pode trabalhar na hipótese que o vírus não vai chegar no meu distrito, que não vai chegar, que é uma coisa mais da cidade, que a vida no campo, a gente tem a ideia, como a gente disse no bloco anterior, que a vida no campo é uma vida mais calma, que é uma vida mais tranquila. Tudo bem, ela é uma vida mais calma, mais tranquila. Mas, gente, se esse vírus saiu da China e chegou aqui em Quixeramobim, o que é que impede ele de sair de Quixeramobim e chegar no seu distrito, se você não tomar cuidado? Ele atravessou o Atlântico, ele rodou o mundo inteiro e chegou aqui. E para ele sair daqui, para ir para o seu distrito, é um pulo. Então, a gente precisa ter esse cuidado nos distritos. A gente precisa parar de achar que, como nós estamos no campo, não vai ter. A gente precisa andar menos. Nós todos temos familiares nos nossos distritos. Então, nós precisamos andar menos. Nós podemos estar levando, nós podemos ser assintomáticos. E assim a gente está levando para os distritos o vírus. Então, a gente precisa andar menos, a gente precisa ir menos. Esse trânsito. E o que a gente vê também nos distritos, em alguns, né, que a gente conhece, é que ainda há muito trânsito, ainda há muito fluxo de pessoas indo para um distrito e outro. Ficar distante dos parentes é muito ruim, é horrível. O que mais preocupa são duas datas que estão próximas. Próximo fim de semana, Dia dos Pais, e a pré-campanha que os candidatos estão rodando a zona rural. Então, essa movimentação na zona rural, isso tem preocupado muito, viu? E essas duas datas, de eleição e Dia dos Pais, meu irmão... Então, assim, a gente tem que repensar na nossa postura, né, desse trânsito, porque o distrito ele não tem a condição
e atender emergencialmente o que a cidade tem. Né? Então, é um risco. E a gente sempre fala, nós não sabemos, muita gente pegou a Covid, teve sintomas leves, mas a gente não sabe como é que nós estamos. Então, se arriscar pegar uma Covid e não sabe se ela pode ser a nível grave ou sintomas leves, é um risco muito alto. Né? Tem gente aí perdendo pai, mãe, tios, sobrinhos, filhos, e infelizmente tá aí o número de óbitos que não deixa mentir. Né? É verdade. Então preocupa também esse número de 33 casos no Uruquê, né, gente? Claro, eu acho que também favorece a distância, né, do município, né? Eu acredito que dois fatos, né? O trânsito entre as duas cidades que chama de Xadá, que é grande, e a facilidade que o Uruquê, como é um distrito mais próximo, tem de vir à cidade, e assim... Gente, o vírus é movimento. Quanto mais movimento, mais infecção, não tem jeito. Por isso que a gente vê mais acentuado o município, aliás, o distrito de Uruquê, depois vem a Manituba com 12, São Miguel com 11, o Encantado com 10, Palos Brancos, Damião Carneiro, Belém e Lacerda, todos com 9 casos já confirmados do novo coronavírus na Zona Franca. E uma coisa muito importante, sabe, Alexandre? Quando o vírus está chegando nos distritos, infelizmente, aonde ele chega no mundo todo, quando ele chega, a tendência dele é aumentar. Então a gente tem que se ligar nisso aí. Então, se ele está chegando no seu distrito, começou a chegar, a tendência nos próximos dias ele aumentar. A não ser que a gente se conscientize e se cuide. É isso aí. Vamos caminhar. Vamos para a próxima tela. Vamos ver os dados. Aí são os óbitos durante a semana. Nós quase atingimos o recorde dos 10. Dos 10, infelizmente 9. E assim, a tendência é essa, meus queridos amigos que nos escutam, a tendência é essa, da gente ter, pelo menos aí nas próximas semanas, 3 ou 4 semanas, um número de óbitos nessa linha aí. Tomara que a gente erre, mas a previsão matemática é que os óbitos, porque os casos estão altos, os óbitos vão continuar sendo altos. Nós tivemos o registro de algumas pessoas que infelizmente faleceram também no final de semana. Acho que existe uma certa dificuldade em relação ao preenchimento do sábado para o domingo, né, Hugo? Parece que tem uma... Tem duas coisas. Tem duas coisas que as pessoas precisam entender. Eu vi até uma pergunta aí no chat, quando saiu para o intervalo, eu fui olhar, porque poderia ter uma pergunta para a gente. Por que é que a pessoa morreu de Covid não está na estatística? Tem algumas pessoas que duvidam da estatística. A gente passa por isso. Eu passei por isso esse final de semana. Não estou morrendo de Covid, não. Isso é por aquela velha história, né? Que eu nem aguento mais. Que está botando Covid para ganhar dinheiro, né? Isso não existe, certo? O recurso da Covid ele é independente de morte. Eles veem o recurso para os municípios se estruturarem. Isso aí não depende das mortes, né? Ponto. Tá? Então, assim, a pessoa perguntando por que não foi colocado? Porque existe todo um protocolo, só se vai para essa estatística os casos que foram realmente confirmados, feito teste, reteste, mostrou, para poder ir para essa estatística da morte, do óbito por Covid. E mesmo com todo esse protocolo, às vezes o protocolo demora 2, 3 dias, né? Não entra dessa forma, porque tem que ser confirmado para ser um óbito por Covid. O pessoal da saúde ele tem todo um trabalho para poder fazer isso. E mesmo por todo esse trabalho, as pessoas ainda duvidam. Pois é, ainda duvidam, né? E é justamente isso. Eu acho que, por conta desses óbitos, acho que hoje deve haver algumas confirmações no boletim de mais tarde. Enfim, vamos aguardar. Próxima tela, por favor. E isso é no Brasil todo, viu, Aristênio? Olha, se você assistir os noticiários, pode deixar na tela, os noticiários nacionais, em qualquer TV, Globo, Record, qualquer que seja ela, você vê sempre, por exemplo, ontem o Brasil está em média, que a gente acompanha até para ver o nosso município, o Brasil em média está com 1.000 mortes. A média móvel de mortes no Brasil é de 1.024. Ou seja, em média morrem 1.000 pessoas por dia no Brasil, né? E ontem, o registro de ontem foi de 524, ou seja, sempre no final de semana, isso no Brasil como um todo, os números são menores. Por isso que às vezes eu me preocupo quando o primeiro dado da semana é alto. E se o primeiro da semana é alto, imagine o resto. Justamente isso, porque existe essa queda na contagem no final de semana, depois a semana começa explodindo os números
pelo menos o que a gente tem registrado. Vamos correr com o teu tempo, Hugo. A próxima tela, a gente mostra os óbitos em Xeramubim, né? Isso aí é só para a gente comparar aqui o que a gente vem falando, o programa já falou. Nós tivemos, do dia 5 de abril a dia 30 de junho, foram 107 dias, se eu não me engano, 107 dias, foram 27 pessoas. E apenas 30 dias, no mês de julho, morreram mais 27. Dobrou as mortes no mês de julho. Inclusive, foi matéria no Xeramubim agora, esse aumento em 100%. O que a gente registrou em 90, em 30 dias a gente registrou, né? Ou seja, 27 óbitos, 27 pessoas perderam a vida só no mês de julho, aqui no município de Xeramubim. É muita coisa. E aí, nós, como era? Nós vamos continuar nos acostumando com a morte ou vamos tomar uma atitude para frear o coronavírus? Aí, a decisão é nossa. Próxima tela, Hugo. Ocupação hospitalar. Leito que é bom, hein? Olha os leitos como estão se enchendo. Né? E deixa eu dizer uma coisa para você que está me escutando. Se você precisar de UTI hoje, não tem. Vai para Fortaleza. Ou por Juazeiro, aonde tiver. Né? Porque o nosso hospital está em 100%. Os 30 leitos de UTI aqui do Hospital Regional estão ocupados segundo o site IntegraSUS, tá? E aí o Estado faz aquele remanejamento, porque também, Hugo, o hospital está recebendo pacientes de outras regiões. E aí o que acontece? O que o Estado faz? Onde tem uma vaga livre, meu irmão, e aquela pessoa está precisando, empurra a ambulância e ocupa o leito. É isso aí. Daqui são 11 pessoas, tá? Pelas informações que nós coletamos. Daqui mesmo são 11. Mas o fato é que se eu hoje precisar, independente de quem esteja lá, eu vou ter que ir para outro local. Aí você imagina aí, você além de estar doente, estar no hospital, ainda tem que deslocar a família para acompanhar no outro canto e vai... A situação está se agravando, minha gente. A situação, aliás, já é grave. Já é grave. Já não tem mais de negócio de se preocupar, não. Já passou dessa fase de preocupação. Já é alarme mesmo, gente. Pelo amor de Deus, não tem mais leito disponível. O IntegraSUS é atualizado, tá? Esse dado está atualizado no IntegraSUS. Acaba para achar uma vaga aqui, ou vai para o norte, ou vai para o sul, ou vai para Fortaleza. Não tem isso, não. Pois é. Se for mais leve, ainda tem 20 enfermarias, né? Mas se for UTI, tem que ir para outro canto. Tem que ir para outro canto. Vamos lá. Vamos para o próximo dado? Vamos cruzar. Aí o Hospital Pontes Neto só tem enfermaria, né? Tem enfermaria, mas não tinha. Lembra que passou muito tempo sem ter ninguém? Já tem. 3. Já tem 3. Entendeu? E aí aumenta os casos, aumenta internações, e aí, como é que vai ser? Se continuar crescendo, próxima semana vai ter mais. E assim vai. Próxima tela. E aí o total de casos por município, né? Nós tivemos que enxadar para ver quantos casos cada município. Isso eu fechei sexta-feira, tá? Porque para coletar de todos os municípios não dava no final de semana. Então, Quixadá foi o município que mais teve casos. A gente lembra quando estourou o epicentro, era Quixadá, todo mundo falava. 2.800 casos, depois Canidé, Quixeramobim foram 1.400 casos, e aí vai todos os outros municípios, até Senador Pompeu, com 222 casos. Né? A gente pode perceber aí que depois Xeramobim vem Itatira com 800, Pedra Branca 400, e depois até 200. Então, dos 3 maiores municípios, vamos pegar, porque pode a pessoa dizer também, mas são municípios de população diferente. Canidé, Quixadá e Xeramobim são parecidos. Então, a gente pode pegar eles 3, né? Dos 3, vamos pegar aqui, tem o maior posto populacional, que Xeramobim ali ainda é o que teve menos casos, 1.400. Mas Quixadá já passou pela onda, Canidé já passou pela onda. E eles estão lá diminuindo os casos, enquanto nós ainda estamos aumentando. Bota na tela de novo os dados, só para eu ver aqui direitinho. Eu arrisco em dizer, Hugo, que nas próximas semanas, se continuar nesse ritmo, passa Canidé, viu? É bem possível. É bem possível antes de 10 dias. Se continuarmos, né, como a gente diz, a pandemia ela vai mudando, depende da gente. Só depende da gente, porque Canidé está conseguindo reduzir um pouquinho os números. Quixadá, embora tenha 2.872 casos,
o número de doentes no momento lá é bem menor. Então, ou seja, a tendência que Quixadá registre novos casos, isso vai diminuindo ao longo dos dias. Quixadá, surpreendentemente, com esse número de casos, tem registrado um certo controle em relação à doença. E isso é importante a gente observar aqui na região, porque, veja bem, do Quixeramobim para baixo, assim, eu me preocupo muito com a Itatira, viu? Município pequeno, com 816 casos. Itatira está uma situação muito delicada. Eu estive olhando os números de Itatira. Porque assim, a gente não pode comparar os números porque as populações são diferentes. São diferentes, percentualmente, a situação de Itatira está bem preocupante. É preocupante, porque se você for contar a população de Itatira e ver os 816 casos, é muito preocupante. E quando você tem muitos casos, você tem também muitos óbitos. E os óbitos lá de Itatira também são números significativos. E aí você tem nessa faixa de 400 a 200 esses Manabuiú, Madalena, Choró, Boa Viagem, Senador Pompeu, mais ou menos numa média de números e com uma tendência de redução de número de infectados. Mas Quixeramobim e Itatira tem essa subida aí crescente. Vamos ver como é que ficam os próximos dias. Vamos para a próxima tela, gente? E aí, na próxima tela, aí eu trago o seguinte, as pessoas falam muito, como a gente disse, a gente falou agora há pouco, a questão que tem 1.000 e tantos casos, mas tem muita gente curada. Tudo bem, então vamos tirar o pessoal curado, vamos trabalhar com quem está doente, que é quem está doente que está espalhando a doença, é quem está precisando de hospital, quem está precisando dar toda a estrutura, como a gente falou agora há pouco. Aí quando eu pego o número de Quixeramobim e eu comparo quem está doente na região, olha o que a gente tem. Aí é que você diz, aqui é que mora o perigo. Esse dado é que explica por que é que a situação de Quixeramobim se torna, hoje o município de Quixeramobim se torna o grande epicentro da Covid-19 no Sertão Central por causa desse número. Isso aí, Quixeramobim hoje é o epicentro. Se somar tudo, você somou? Chegou a somar, Hugo? Quixadá, Canindé, Itatira... De sexta, né? Dá 1.001 casos. Certo. Só nós, temos 525, ou seja, temos mais da metade dos casos de toda a região. Mais da metade dos doentes, até sexta-feira, no Sertão Central inteiro, estão em Quixeramobim. 525, até sexta-feira, quando esses dados foram computados. 525 casos. Ou seja, gente, não é brincadeira. O município de Quixeramobim, hoje, tem mais doentes, se você somar os doentes de todos os municípios do Sertão Central. É muita coisa. Pois é, e você vê que cidades que já passaram, como Quixadá, vamos pegar os três, né? Quixadá e Canindé, eles tiveram controle, eles conseguiram controlar. E aí o Quixadá hoje tem 98 pessoas doentes. Canindé tem 51. Controlar 51 pessoas doentes, controlar o vírus em 51 pessoas, em 98, é muito mais fácil do que controlar com 525. Então, assim, essa é a realidade. E é por isso que a situação de Quixeramobim é muito delicada. E outra, está ainda numa crescente. Não mostra que vai reduzir. E as pessoas andando na rua conforme a vida estivesse normal. E eu te pergunto uma coisa. Você vai depender do prefeito, do governador ou do presidente para ele mandar você se cuidar? Você vai depender de um decreto que exista, ou municipal ou estadual, para você se cuidar, para você não proliferar, para você não levar esse vírus para dentro da sua casa? Porque essa bolha está crescendo assustadoramente. E aí? Porque eu vejo muitas pessoas esperando. Tudo bem, tem que ter fiscalização, porque tem gente que acaba prejudicando a coletividade. Com certeza tem que ter fiscalização. Mas, e eu em si, a minha vida, não vou contar? Eu tenho meus pais, certo? Já tem idade, eu tenho que ter o maior cuidado com eles. E aí, gente? Nós estamos vivendo e quando a gente vai falar, a gente que é contra usar máscara, a gente que é contra o isolamento, e como é que vai tratar isso tudo? E como é que nós vamos sair dessa? Minha gente. E se a fábrica fechar de novo? Se o comércio fechar de novo, nós vamos aguentar? E aí, como é que fica? Essa consciência que eu estou procurando desde o começo da pandemia e não acho nem a pau, Hugo. Pois é. Então, assim, é difícil. É difícil porque
as pessoas têm que aderir, né? Vamos voltar ao que o Darlan disse na semana passada. O que é que aconteceu na Inglaterra? As pessoas aderem às normas. Pronto, aí os caras lá estão saindo, já estão voltando à vida normal. E o que a gente quer, entenda, eu, Elistênio, o Sistema Maior, a gente quer que a gente possa voltar à nossa vida normal. Eu digo isso já há 4, 5 semanas. Nós não aguentamos mais parar a nossa economia. Então a prioridade é a economia e não as festas, e não estar andando sem necessidade. Eu vi pessoas no supermercado, quando eu fui, precisei ir no casais, pessoas, 3, 4 pessoas da mesma família. É o menino dentro do carrinho. Menino dentro do carrinho. Então são essas coisas, são essas pequenas coisas que vai fazer a diferença. A gente tem que diminuir a circulação. Poxa, meu querido amigo comerciante, não é pior fechar o seu comércio? Não é melhor funcionar até as 14 horas, pelo menos estar aberto? A gente não quer que nada feche, não. É o contrário, a gente quer andar para frente. Mas as pessoas estão insistindo em andar para trás. Aí, bicho. E se não fechar por decreto, vai fechar por favor, porque daqui a pouco vai estar todo mundo doente. Vai fechar a força. E do jeito que vai, meu irmão, do jeito que vai, infelizmente, ter que voltar, como você diz, né? É igual caranguejo, andar para trás. É isso aí. Vamos fechar com o último dado para a gente encerrar aqui o programa. O último dado, é? Não, é só as mortes, né? O índice de mortalidade dos municípios. Olha que Xerambim ali está chegando. E como a gente está aumentando, vai aumentar essas mortes, então já, nós estamos ali empatando, né? Infelizmente. 3,86. Por que o de Boa Viagem é tão alto, Hugo? 7,3? Porque lá tiveram um pouco mais de 200 casos e já morreram 17 pessoas. Me preocupou bastante o índice de mortalidade lá. A taxa de mortalidade. Boa Viagem. Porque tem baixos casos e mais óbitos. Né? E mais óbitos. E Quixeramobim 3,86 é realmente dos 3 maiores, né? O que mais tem óbitos, assim, proporcionalmente. Os 3 maiores já lideram. E a gente fecha com essa imagem, que eu queria que o telespectador ficasse com essa imagem. Quixeramobim realmente é o centro do Ceará, é o centro da nossa região e é o epicentro da Covid. Esse é o mapa da região do Sertão Central e Quixeramobim, com 525 doentes nesse momento. É o epicentro da doença aqui no Sertão Central. Meus amigos, agora a missão é de cada um. E tentar abaixar esse número é dever de todos nós. Acima de tudo, a nossa responsabilidade precisa prevalecer nesse momento. Se quisermos não continuar com todo dia tendo que noticiar a morte de queridos amigos, parentes, familiares, e não vivermos a dolorosa sensação de perdê-los, é preciso que a gente repense as nossas atitudes. Esse programa, Hugo, eu diria que de todas as suas participações, essa foi a mais esclarecedora. Eu digo que... Eu queria agradecer... antes de você agradecer, eu digo que essa foi a mais esclarecedora porque contra fatos não há argumentos. Nem pôs, nem tirou. Nem cobriu, nem descobriu. Mostrou aquilo que é a realidade. Hoje, em transparência, esse é o município de Quixeramobim. Se você quiser rever o programa, você vai lá na rede social e volta, você assiste de trás para frente, de frente para trás. Vai dar a mesma coisa, o mesmo número de óbitos, a mesma número de confirmações, mesmo pessoas doentes. E isso só mostra ainda mais a seriedade desse trabalho e a relevância e importância desse trabalho para o esclarecimento da sociedade quixerambinense. Esse é o ponto fundamental, né, Hugo? Eu queria agradecer, Elistênio, a todo o espaço e, assim, eu levo esse trabalho como uma responsabilidade social mesmo, né? Porque até dizendo, eu não sou contratado do programa, nem do sistema, eu faço esse trabalho como cidadão, porque eu acho que é um dever meu. Comecei a fazer, comecei a estudar e comecei a ver, e eu disse, eu preciso levar essa visão para outras pessoas. O Elistênio, junto com o Sérgio Machado, olharam, viram que era um trabalho bom e à medida do tempo que esse tempo passou, as autoridades vêm validando esse trabalho, como o Eugênio, que era coordenador, validou esse trabalho, como o Darlan, que está lá em Oxford, e validou o trabalho, dizendo que o trabalho estava certo e correto, as estatísticas estão corretas. A gente vem trabalhando com muita seriedade. Peço desculpas hoje, porque a nossa proposta hoje, chegando aos números que chegou, a gente demorou um pouco mais para poder realmente, como a gente anunciou, fazer um raio-x, detalhar,
Porque está aqui. Nós não estamos mentindo, nem estamos acusando ninguém, nem estamos dizendo nada com ninguém. Nós estamos só mostrando o que está acontecendo. Agora, você que é cidadão, você que é empresário, você que é do governo, você que tem parte, que está à frente de uma instituição, você que está à frente de alguma coisa, que leva um grupo, tem um grupo de jovens, eu sou coordenador de um grupo de jovens, você tem responsabilidade social em levar essas informações às pessoas e fazer com que as pessoas entendam. Chega dessa briga tola que fulano está certo e está errado. Os números estão aí, a gente precisa vencer essa doença, porque senão nós vamos pagar um preço muito mais alto. Pois é, e o principal remédio nesse momento para essa doença é a informação. Quanto melhor a gente souber onde anda, por onde está e o que fazer para evitá-la, é melhor. Por isso que esse trabalho é tão importante e tão relevante. Hugo, muito obrigado. Minha equipe já está me azucrinando aqui no vídeo para a gente encerrar. Eu imagino. Um abraço grande. O raio-x hoje... Porque o exame foi grande. Foi um exame bem feito. Foi um exame mas bem saiu o feito. resultado bem feito. Peço desculpas, mas eu acho que hoje era necessário. Sim. E um grande abraço. E vamos ver segunda-feira. Gente, mais uma vez, um pedido quando você termina. Bons números. Vamos melhorar esses números. É isso aí. Que agosto nos traga bons números, se Deus e Nossa Senhora quiser. Um grande abraço, Hugo, e até a semana que vem, se Deus quiser. Meus amigos, minhas amigas, eu agradeço a sua audiência. Eu vou ficar devendo a informação do jogo do Ceará, rapaz. Mas tem pelo menos as imagens? Tem as imagens? Você não... Fica para amanhã, né? Fica para amanhã, pode ser? Pronto. Fica para amanhã. Amanhã a gente faz um resumo do jogo do Ceará e fala também da preparação do time para o próximo jogo, pode ser? Pronto. Fechado esse assunto com todos os amigos. Um grande abraço a você que nos acompanhou pelas redes sociais, também nos acompanhou através do canal 180 da Brisanet e pela Rádio Canudos FM 106,7. Deus abençoe a sua segunda-feira, que seja uma semana abençoada e um bom início de agosto para todos vocês. Um abraço, tchau, tchau.